Crash Kid, apesar de ser filho de um rei e herdeiro de um poderoso mago, não tinha talento algum. Aos 8 anos de idade, mal conseguia expelir uma única bolha de magia. Por outro lado, seu irmão criava bolas de fogo com facilidade enquanto zombava dele. Ele era frequentemente atacado por Aster. Mesmo assim, o garoto nunca revidava. Ele apenas fugia como se sua vida dependesse disso. Aster estava decidido a se tornar o príncipe herdeiro. O rei via toda a confusão, embora se sentisse mal, escolheu não intervir. Sobrevivência do mais forte e tudo mais. Em vez disso, ele convocou o grande mago Lestardi para tutorar os dois. Este era um cara que podia deletar uma montanha com um único feitiço. Aster era totalmente contra, inflando o peito e recusando as lições porque se achava um talento nato. Salan, no entanto, realmente se sentou e aprendeu o básico, toda a teoria por trás da magia. Mesmo assim, seu irmão continuou humilhando-o a cada chance que tinha, mas ele nunca desistiu. Ele deu o seu melhor, e, honestamente, o tempo simplesmente voou para ele. Avançando 6 meses, e lá estavam eles, diante do rei. O duelo cerimonial para decidir o próximo herdeiro estava prestes a começar. Aster começou com tudo o que tinha, buscando o nocaute no primeiro golpe. Para ser justo, o garoto realmente tinha alguma habilidade. As chamas engoliram Salan por inteiro em segundos. Na cabeça de Aster, os fracos permanecem fracos, a menos que nasçam gênios. Mas nosso herdeiro emergiu do fogo completamente intocado. Isso deixou o garoto furioso, então ele conjurou uma verdadeira barragem de bolas de fogo. Ele jogou tudo de uma vez, mas Salan apenas caminhou calmamente até ele. E então, ele desferiu um soco enorme bem no meio daquele rosto irritante. O soco foi tão bonito que Aster foi dormir sem nem mesmo estar cansado. A batalha acabou. Salan é o novo príncipe herdeiro, tudo graças ao treinamento do grande mago. O próprio rei se adiantou para entregar o cetro real, e Salan o segurou com firmeza. Aster assistiu a tudo, absolutamente verde de inveja, e seu rosto ainda está feio lol. O rei, entusiasmado com o resultado, ordenou uma enorme celebração. Seu filho fracassado havia se tornado um mago poderoso em tão tenra idade. Todos estavam comemorando, mas aquela noite no castelo estava prestes a ficar estranha. Uma espessa fumaça invadiu o local e colocou todos para dormir, incluindo Salan, que teve seu cetro roubado enquanto sonhava. De repente, o garoto acorda. Explosões sacudiam a frente da torre mágica. Ele correu para lá o mais rápido que pôde. Um mago misterioso estava dentro da torre, diante do livro selado do antigo rei Salomão. O selo estava a segundos de se desfazer, e o protagonista pede para ele esperar porque não deveria tocá-lo. Então o cara louco tira o capuz, dizendo que mesmo com o cetro, ninguém pode entrar a menos que seja um descendente do rei Salomão. Salan não consegue acreditar no que está vendo porque aquele era seu professor, que diz que, se possível, gostaria de fazer isso pacificamente. O pobre MC ainda não processou o que está acontecendo, perguntando por que seu mestre está naquele lugar. Ele então diz que esse sempre foi seu objetivo desde o início, mas o jovem ainda não acredita nas palavras do professor. O cara olha para o livro acorrentado, perguntando se o MC sabe o que é. Aquele é o livro dos selos criado pelo rei Salomão, e ele sela todo o mal deste mundo. Salan diz que se ele sabe tudo isso, não deveria tocá-lo, e o professor diz que aquele lugar está cheio de mal. Perguntando o que ele acha disso. Mas o garoto obviamente não tinha palavras para dizer. Lesart pergunta se nada mais importa enquanto este país estiver em paz, porque ele não pode perdoar algo assim. Por causa deste mundo cheio de guerra e injustiça, ele tomará novamente o demônio chamado malícia. Do nada, uma luz negra começa a emanar do livro, e então o MC gradualmente perde a consciência. Lesart se desculpa porque os dias que passou com ele foram agradáveis. É um talento para magia, e um coração justo definitivamente se tornará um grande rei. No entanto, o mundo não encontrará paz com sua forma de pensar. E é por isso que ele está fazendo tudo isso. Então aquelas correntes malucas do livro se quebram. Salan tenta impedir seu professor, mas já era tarde demais porque o livro já estava fora do selo. Mostrando todas as suas páginas, ele subitamente começa a consumir o professor, envolvendo toda a torre com aquela aura negra. Logo em seguida, uma voz fala dizendo que este momento finalmente chegou porque esperou por muito tempo. Afinal,
Eles deveriam aproveitar ao máximo tudo isso. Algum tempo depois, nosso garoto acorda, todo amarrado na torre, enquanto a cidade está em chamas. Ele ainda não entende como acabou naquele estado, e naquele momento, ouve alguém rindo. Um monstro flamejante estava ao seu lado, e Salam pergunta quem estava ali. A forma daquele ser aparece, perguntando se ele não o reconhece, e não saber quem ele é apenas por causa desta pequena mudança é bastante triste. O MC continua a observar aquele homem, vendo uma semelhança com seu professor. Não acreditando que ele foi quem causou todo aquele caos na capital. Na cidade, havia uma família tentando escapar da confusão. No entanto, já era tarde demais para qualquer coisa porque até os cavaleiros da capital estavam tremendo até o âmago. Perguntando o que estava acontecendo porque havia um número imenso de monstros por toda a área. O capitão ordena que não entrem em pânico porque os soldados devem proteger o povo a todo custo. Do nada, o chão começa a tremer e os extras já estão caindo. O resto dos magos assistia a tudo em desespero, afinal, seus companheiros estavam sendo dizimados pouco a pouco, e de repente, uma lesma aparece, rastejando sobre seus companheiros. As pobres almas já haviam se tornado lanches para a criatura. Enquanto isso, um dos cavaleiros observa em silêncio e então tenta atacar a lesma, mas naquele momento, leva um soco no rosto. Aparentemente, também havia alguns golems de pedra naquele lugar. Na capital, um número imenso de monstros peculiares permanece e os soldados não tinham chance contra eles, muito menos os cidadãos que seriam os primeiros a serem dizimados. O pobre MC não teve escolha a não ser assistir a tudo de longe, afinal, todo o seu reino estava sendo perdido pouco a pouco. Seu professor em forma de demônio, vendo seu pupilo, pergunta se aquelas lágrimas são de tristeza ou raiva. Esta é exatamente a emoção que o dono deste corpo carregava, e parece que ele queria que o protagonista a experimentasse. Afinal, o dono do corpo odiava todos eles, mas então Salam se recusa a aceitar tudo isso. O demônio diz que neste mundo caótico, vê-los vivendo em paz deve ter parecido insuportavelmente sujo e desprezível. Obviamente, ele não se importa com nada. No entanto, esta emoção é magnífica. Então Salam diz que este não é seu professor, perguntando quem ele realmente é. O monstro sorri, revelando sua forma, diz que é um demônio, deixando o pobre Salam ainda mais abalado com o que acabou de ouvir. Do nada, ele começa a ter fortes dores de cabeça. O demônio diz que essa dor é o próprio selo uma vez imposto pela família real, e foi isso que os fez se tornarem demônios. Sua própria existência foi esquecida por este mundo, porque esta era a única maneira de apagar os demônios. No entanto, o garoto, ainda preso, estava extremamente irritado. O demônio o parabeniza, dizendo que ele se lembrou de tudo com segurança. Ele também é uma pessoa má, e os descendentes de Salomão finalmente cumpriram seu dever, perguntando como é sentir o fim desta missão com as próprias mãos, e se por acaso é doloroso. Afinal, tudo isso é incrível e demônios existem neste mundo. Naquele momento, tudo ao redor começa a tremer. Com um sorriso no rosto, o cara diz que o momento chegou, e parece que ele também quer cumprimentá-lo. Um ser gigante de fogo se aproxima da torre. Lester diz que o nome deste monstro é Inveja, e dizem que o príncipe Salomão tinha muitos nomes. Então o ser começa a rir, dizendo que mesmo que o tenha derrotado e se tornado um príncipe, é patético. Então é revelado que este é na verdade seu pobre irmão, e Salam fica surpreso, perguntando por que ele está nesta forma. Aster diz que tem um presente para seu querido irmão, e nosso garoto fica chocado ao ver aquela cena. Lembrando de todos os momentos que teve com sua família, e Aster diz que alguém que escolhe lixo como ele não pode ser seu pai. Naquele instante, o protagonista fica furioso. Conseguindo se libertar das correntes, ele investe contra seu irmão naquela forma monstruosa. Ele golpeia o garoto, mas para Aster, tudo isso é inútil. Aparentemente, aquele garoto havia se tornado muito mais forte que Salam e o joga para longe sem esforço. O garoto cai no chão ferido, e a pior parte é que ele se levanta, e aquela lesma de antes aparece atrás dele. De alguma forma, ela estava drenando sua força, e o garoto desmaia inconsciente. As criaturas restantes o observam de cima, zombando dele por ser tão fraco. Naquela batalha, ele não pôde fazer nada e apenas testemunhou o que Lestat fez, mas ainda assim, aquele não é mais seu antigo professor. Logo em seguida, seu irmão começa a rir, dizendo que roubou tudo o que Salam queria.
A única coisa que resta para ele é a capacidade de afogar-se no desespero de perder tudo. É por isso que ele deve morrer de uma vez por todas, e continua seu ataque ao MC. Ele tenta se defender, mas acaba levando uma quantidade considerável de golpes. Lestat, testemunhando tudo, diz que este é o fim da linhagem real de Salomão. Realmente havia chegado a um clímax ali, e naquele momento, a torre começa a brilhar. O demônio olha para o lado, sem entender nada, e fumaça emerge de lá. Lestat se pergunta desde quando a fundação da grande torre tinha uma quantidade tão enorme de papel. Assumindo que poderia ser um grimório, ele vai direto para Salan, levando-o em direção à torre mais uma vez, e obviamente, o demônio não permitiria isso tão facilmente, e o mesmo acontece com Aster, tentando impedir nosso herói de entrar no lugar. Naquele momento, uma explosão ocorre, e os escombros da torre caem por toda a capital. E a pior parte é que não foi o suficiente para deter o protagonista, que está sendo levado para um lugar subterrâneo. Além disso, há o fato de ele estar extremamente ferido. Antes de perder a consciência, nosso herói ouve alguém dizendo que o selo foi quebrado. Demônios nada mais são do que a personificação do desejo humano, e a única maneira de apagá-los é selá-los, ou a humanidade perecerá. Naquele exato momento, Salan é o único herdeiro sobrevivente do reino de Salomão, perguntando se ele resistirá aos demônios, ou se ele desistirá, e o Grimório está diante do MC, que diz que lutará, derrotando todos os demônios que aparecerem diante dele. Então o livrinho diz que são ótimas palavras e lhe concederá todo o seu poder. Um novo corpo e os caminhos que seus ancestrais forjaram para lutar contra esses seres, tudo isso pertencerá ao garoto, e ele terá que carregar esse fardo sozinho. Afinal, ele é o verdadeiro herdeiro de Salomão, e aquele pequeno país que tinha apenas um território pereceu em silêncio. Sua capital foi atormentada por rumores estranhos e foi abandonada, e apenas o tempo continuou a fluir. Uma luz desconhecida emerge entre os escombros, e parece haver alguém naquele lugar. Do nada, um homem nu se levanta olhando ao redor. Vestindo suas roupas, ele tenta processar o que aconteceu naquele lugar, afinal, ele se lembra de tudo. Naquele momento, aquele livro de antes aparece, dizendo que depois de tanto tempo, quer saber como está o mundo lá fora. Nosso herói observa atentamente sem dizer uma palavra, afinal, aquele lugar todo já havia perecido. Logo em seguida, ele diz que não resta nada para o Beta. O livro diz que para um garoto como ele, talvez o pequeno país fosse seu mundo inteiro, e nesse caso, deve haver um mundo muito maior. Afinal, ele já se tornou uma nova versão de si mesmo, e ao ouvir isso, Salan se inclina sobre o livro, dizendo que não quer fazer nada além de matar demônios. O Guerreiro das Sombras observa, surpreso, e então olha para o lado, perguntando o que é aquilo, e Salan quer saber se ainda há uma criatura viva. Já que havia uma presença naquele lugar, e aparentemente pertencia a um demônio. Mais à frente, entre as ruínas da antiga capital, havia uma garota. Ela estava sendo seguida por algo, e naquele momento, um demônio aparece. A pobre criança tentava escapar por qualquer meio, e Salan observa a situação de cima. O Guerreiro das Sombras diz que o ser estava atacando, perguntando se parecia algum tipo de fada. Além disso, quer saber o que farão a respeito. Nosso garoto parecia bastante irritado, e logo em seguida, ele salta em direção àquele monstro. No entanto, vendo isso, a fada pede para ele esperar, e então tromba com o protagonista, pedindo para ele não ficar pulando assim, chamando-o de idiota. O Guerreiro das Sombras aparece lá também, dizendo que ela tem coragem, mesmo sendo tão pequena. A fada, por sua vez, não entende nada, já que um livro estava simplesmente falando sozinho. O Guerreiro das Sombras pede para parar com essa confusão, questionando se ele havia esquecido a situação atual. Afinal, haviam demônios perseguindo, e sem perder tempo, Salan agarra a fada, fugindo com ela enquanto aquele monstro investe contra eles. Observando a situação, o Guerreiro das Sombras afirma que, a julgar por sua aparência, aparentemente era um demônio da gula, ou talvez um da ganância. Enquanto isso, a fada estava muito irritada, dizendo que graças aos dois, ela não conseguiu escapar a tempo. No entanto, Salan diz que não há necessidade de correr, usando suas correntes para atacar aquele ser. Surpresa, a fada finalmente percebe que nosso herói é na verdade um mago, e suas habilidades não são ruins, mas ainda assim, é hora de fugir. No entanto, Salan diz que não fará isso, e o livro pede para ele esperar,
porque ele ainda não consegue controlar sua mana. Obviamente, nosso herói não está mais ouvindo nada, já que ele guardava muito ódio por aquelas criaturas. Aproximando-se daquele ser mais uma vez, ele desfere uma série de golpes até finalmente derrotá-lo. O garoto é realmente impressionante e cresceu muito em seu curto tempo. O livro, chamando nosso herói de idiota, diz que ele foi longe demais. A fada observa nosso herói, que agora está em pé sobre um monstro morto no chão, perguntando quem ele realmente é. O garoto é incrível, e ela nunca viu ninguém dominar um demônio assim sozinho antes. Na próxima cena, o MC entra em uma casa, e claro, o lugar estava uma bagunça completa, ficando irritado com tudo o que viu. A fada diz que é inútil, porque aquele lugar está em ruínas há muito tempo, e não é nada além de lixo, e qualquer coisa de valor foi levada há muito tempo. Além disso, não deve ser ignorado. O Guerreiro das Sombras diz que é exatamente isso, pois ser rude é inaceitável. A fada diz que ela está certa, já que até aquela coisa estranha estava concordando. Ouvindo isso, o livro fica irritado, perguntando o que ela quer dizer com estranho. Então a fada pergunta o que ele é, ao que ele responde que é o próprio tomo criado pelo rei Salomão no dicionário de seus demônios, e seu nome é Demonicopédia. No entanto, para a fada, ele é apenas um livro assustador, e absolutamente nada mudou, já que até o nome é ridiculamente estranho. Ela também precisa encontrar um nome para chamá-lo, e então Salan diz para chamá-lo de Grimorépédia. Com isso, a fada fica satisfeita por Salan ter respondido, perguntando qual é seu nome, ao que ela responde que também não se apresentou. A garota diz que ele está certo, pois seu nome é Feazi. Naquele momento, ela invoca alguns itens de sua mochila e diz que na verdade é uma comerciante viajante. O livro, surpreso, diz que é uma ferramenta mágica com uma fórmula poderosa capaz de dobrar o espaço em si, e que ela realmente tem algo interessante ali. Ouvindo isso, a garota fica feliz, dizendo que encontrou tudo sozinha. Salan começa a olhar para alguma comida, e aparentemente, o garoto estava com fome. Feazi percebe isso, dizendo que já que ela o salvou, dará um desconto, e o pagamento será apenas seu nome. Sem outra escolha, nosso garoto finalmente revela que seu nome é Salan. Com um sorriso no rosto, a fada diz que é um prazer conhecê-lo. O tempo passa novamente, e com o cair da noite, os dois estão sentados ao redor de uma fogueira conversando. A fada diz que as ruínas estão cheias de poeira, pois o ar lá fora é muito mais fresco. Enquanto isso, Feazi estava cozinhando, e o livro pergunta se ela consegue fazer algo assim, ao que ela responde que o Grimório está impressionado. No entanto, ela deve parar com essa conversa, pois terminou de preparar a refeição. Salan olha para aquele pão com surpresa e, ao comê-lo, percebe que é realmente muito bom. Feazi pergunta se ele gostou, e claro que sim, já que o garoto nem para dizer uma palavra. Mudando de assunto, o Grimório diz que, a julgar por aquele lugar, parece estar em ruínas há muito tempo. Surpresa, a fada questiona se ele não sabe nada sobre isso, e ele é de fato bastante estranho. Afinal, já se passaram quase 10 anos, e todos de repente se lembraram da palavra demônio. Então eles começaram a aparecer por toda parte como se fosse uma praga. Para resumir, é um caos total, e cidades e nações foram completamente aniquiladas, e este lugar foi uma delas, e ninguém sabe exatamente quando isso aconteceu. Ao ouvir isso, o livro diz que entende. Tudo o que aconteceu antes simplesmente desapareceu no esquecimento, tornando-se apenas uma pequena lembrança do passado. No entanto, o protagonista se lembrava vividamente de seu passado. Então o Grimório diz que havia ensinado Salan a lutar contra demônios. Mas o que ele fez agora era diferente, e essa não é a maneira de lutar contra esses seres. Ouvindo isso, Salan pede ao Grimório para simplesmente calar a boca. No entanto, para o Grimório, se continuar assim, ele definitivamente não vencerá. Nosso herói permanece em silêncio, mas naquele momento houve um barulho. Eles rapidamente percebem a situação, e o Grimório diz que é exatamente como ele pensava. Afinal, havia outro demônio naquele lugar. Salan observa em silêncio enquanto aquela pequena fada já estava dormindo. O demônio à sua frente pretendia devorar um humano que ainda estava consciente. Nosso herói percebe que o homem ainda está vivo, e logo em seguida, ele começa a implorar por sua filha. No entanto, já era tarde demais, pois o homem já havia falecido, e tudo isso havia acontecido mais uma vez diante do protagonista.
Um flashback aparece em sua mente com a mesma cena que vira com seu pai e sua mãe. Naquele momento, ele invoca sua magia mais uma vez, amarrando aquele demônio com suas correntes mágicas. O garoto agora lutava puramente por ódio, e a fada acorda sem entender o que estava acontecendo. O Grimório, junto com ela, assistia sem mover um músculo, ou melhor, sem virar uma página. O protagonista estava cheio de pura raiva, desferindo golpes naquela criatura. Ainda assim, ele não era feito de ferro e estava se cansando rapidamente. Logo em seguida, o Grimório o chama de idiota, dizendo que dessa forma ele nunca derrotará demônios. A fada diz que desde que os demônios apareceram, inúmeros guerreiros e feiticeiros os desafiaram. No início, todos podiam lutar, mas aqueles que não conseguiam matar simplesmente voltavam, muito mais fortes do que antes. Eventualmente, o espírito de todos quebrou, e eles desistiram. No final, foram devorados pelos demônios. Olhando para os dois, eles provavelmente viajaram por muito tempo, então devem ter visto esse tipo de coisa inúmeras vezes. Também parece que aquele demônio tem seus olhos em Salã, então é melhor sair de lá rapidamente.